Existe uma certa necessidade do ser humano em dividir as coisas entre boas e ruins, aceitáveis e não aceitáveis, bonitas e feias, sagradas e profanas e assim por diante. De certa forma, isso é compreensível pelo nosso próprio processo evolutivo. Houve um tempo em que você olhar para os alimentos e dividir eles entre bonitos e feios, um abrigo entre funcional e não funcional, um parceiro sexual entre saudável e não saudável, poderia não só definir a sua própria sobrevivência, como a da sua descendência. Mas para além das questões materiais, existe também uma disputa abstrata, uma divisão moral, que é a luta entre o bem e o mal. E falando em mal, hoje nós vamos falar sobre o diabo. Новый аппарат управления естеств советских организаций отныне наступает в истории России победе социализма. Definir o bem ou o mal é especialmente difícil pela assimetria que existe entre ambos. O mal é muito mais fácil de ser visto, de ser encontrado, de ser revelado. O mal tem como que um refletor o iluminando o tempo inteiro. O bem não, o bem está escondido, é sempre alvo de desconfiança. Por exemplo, você está numa sinaleira parado no seu carro e uma criança de rua lhe pede um dinheiro. Você dá para ela R$5. Você fez o bem? Talvez sim, talvez não, depende. O dinheiro que você deu pode estar justamente patrocinando a mendigagem, mantendo a criança na rua, incentivando que ela use crack, que prefira pedir do que ir na escola ou para casa dos seus pais. Ou então você pode estar dando esse dinheiro só para se liberar da culpa de, no fim das contas, não contribuir em nada para a mudança da sociedade e acha que R$5 serão suficientes para que você continue consumindo como um porco no shopping center. Sem precisar lembrar que milhões de pessoas não têm onde cair mortas essa noite. É difícil dizer se você fez o bem, depende de muita coisa, a gente não sabe exatamente qual foi a sua intenção. Agora, se você está na sinaleira, parado no seu carro, e uma criança lhe pede um dinheiro, mas você percebe que essa criança tem R$5 na mão, que ela ganhou dos carros da frente, e você arranca o dinheiro da mão dela e sai correndo, em alta velocidade, dando risada. Você fez o bem ou você fez o mal? Não tem absolutamente ninguém no mundo que dirá que você fez o bem. Você é um escroto. E se a gente se encontrasse na rua, teria um prazer enorme em me dar um socão, mesmo antes que você perceba, sem papo. Quer dizer, você percebe? O mal é cristalino. Não há dúvida sobre quem ele é ou onde ele está. O bem não. O bem está sempre sob suspeita. O bem é frágil, é delicado, justamente por estar mais em jogo a intenção do que o fato em si. E justamente por isso existe uma disputa constante para se definir socialmente o que é visto como bem ou mal. A resposta não é natural, não é como algo que é doce ou salgado, se é calor ou se é frio. O bem ou mal são decisões culturais e políticas. O que é bom, o que é mal, faz parte, na real, de acordos sociais que servem para um determinado fim. E no fim das contas, o que for visto pela sociedade como mal, automaticamente está retirado da discussão aceitável, como o caso de roubar dinheiro de uma criança de rua. Como assim que você é a favor do aborto, das drogas, do casamento gay, das pessoas poderem fazer sexo com quem elas quiserem? Hoje em dia falar isso não parece tão absurdo assim, mas há 20 anos atrás, se você dissesse isso, seria visto como um psicopata. Em tempos de crise é mais normal do que nunca o ser humano se agarrar aos seus medos, aos seus paranoias e precisar ainda mais de respostas prontas sobre o que pode, o que não pode, o que mata, o que não mata, o que envenena, o que não envenena. E nesse sentido hoje os fundamentalistas da extrema-direita e grande parte dos religiosos afirmam como se a disputa política fosse uma disputa, uma luta espiritual do bem contra o mal, que a maldade que se vê no mundo hoje parece ter uma origem. A esquerda ou o comunismo. Esse socialista miserável, esse povo todo de esquerda, que só vive na esquerda. Deus detesta essa porcaria de esquerda. E crente miserável, pastor que admira essa porcaria desse socialismo irresponsável de esquerda, é um forte candidato a ir pro inferno com Satanás, que é o pai da esquerda. Ou você é cristão ou você é socialista, mas jamais tem como ser as duas. Se você falar que você é cristão, mas acredita mas segue o diabo, não tem condição. São completamente, um é antítese do outro. O que está acontecendo é que você fica ouvindo o teu professor de filosofia, que fica falando para você que lindo é o Karl
Marx, ele que era maravilhoso. Eu sei que a princípio pode parecer bíblico as reivindicações de que a igreja deve ser voltada para os pobres, mas essa análise ela não se sustenta quando você faz uma leitura completa da Escritura. A ideologia de Marx está falida, o cristianismo está de vento em popa. Publicamente aceitando Jesus nessa casa. Far-left radicals have become increasingly desperate. They want to take away your money, take away your choice, take away your speech, take away your guns, but we will never let them do that. Sort of a miracle when you think. Sort of a miracle, or it's a toughness, or it's something. Maybe it's right there. Right? Thank you. Thank you, God. Mas se a política e a vida em sociedade está impregnada por visões religiosas de mundo, é importante entendermos de onde os religiosos, mais especificamente os cristãos, tiram a sua noção do que é o mal, do que significa o mal. E na Bíblia é relativamente fácil de entendermos isso, pois o bem e o mal não estão como na mitologia grega, por exemplo, espalhados como uma coisa só, por todos os cantos. Para a teologia judaico-cristã, existe o bem e existe o mal. E os dois são separados por um infinito. O bem e o mal não podem se relacionar. Na lógica bíblica não coexistem luz e sombra. O bem, representado pelo próprio Deus, e Deus é o bem e ponto, não tem discussão. O que não é Deus, o que não é o bem, é o mal. E por isso, do outro lado de Deus está ele, o mal, representado na Bíblia pelo diabo, Satanás, Satã, Lúcifer, demônio, Beelzebul, tinhoso, sete cruzes, chifrudo, que se conecta ao homem através da figura do pecado. Então vamos direto à fonte. Vamos ver na Bíblia o momento crucial que define e legitima toda a lógica religiosa da necessidade do ser humano de ser salvo, de se religar a Deus. A história que é a base de toda a teologia judaico-cristã. O momento em que o homem peca pela primeira vez e assim ele conhece o bem e o mal. No capítulo 3 do livro de Gênesis, bem no começo da Bíblia, é onde tudo acontece. A serpente, que era vista como o mais astuto de todos os animais, perguntou a Eva por que ela e Adão não podiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. E segundo Eva, Deus teria dito que se comesse, eles morreriam. Eis que a serpente responde: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A Eva resolve arriscar, come o fruto e oferece também para o Adão. Nisso Deus aparece, percebe o que tinha acontecido e castiga todos eles. A serpente, que é prometida de morte, Eva, que agora passa a sofrer na gravidez e se torna uma escrava do seu marido, e o próprio Adão, que agora teria que sofrer para conseguir o seu sustento. O trabalho se torna uma maldição até o dia da sua morte. Veja que curioso, o trabalho é uma maldição, portanto não há o que reclamar da exploração que sofremos no mundo. Ela é um castigo divino que nós merecemos sofrer por conta do nosso pecado, da nossa separação de Deus. E no fim das contas, Deus ainda expulsa todo mundo do paraíso, do jardim do Éden, dizendo que isso é necessário, pois agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Opa, mas espera aí. Quem nessa história faltou com honestidade? Quem foi corrupto? Quem enganou alguém? A serpente, simbolizando o diabo, que é conhecido como o pai da mentira? O que ele fez de mal? Ele por acaso mentiu? A serpente disse que ao comer o fruto o homem não morreria, mas que se tornaria como um Deus. Deus disse que não, que ele certamente morreria. O homem comeu e o que aconteceu? Ele morreu? Não. Aconteceu, na verdade, exatamente o que a serpente havia dito. E exatamente o contrário do que Deus havia dito. Porque o símbolo do mal e da mentira é justamente aquele que fala a verdade. E o símbolo da bondade e da verdade é o que mente, ainda por cima castiga, amaldiçoa e condena não só Adão e Eva, como toda a sua descendência, chegando até os nossos dias, segundo a lógica
cristã, bíblica. Que tipo de moral é essa onde a verdade é o mal e a mentira é o bem? Por que encarar a realidade e a materialidade dos fatos é visto como um pecado, como algo que te separa do divino? O relato bíblico mostra o homem no Jardim do Éden como um ser obediente, mas ignorante, sujeitando-se a uma mentira que lhe dava em troca um certo conforto. Mas quando alguém vem e revela essa enganação, esse que é visto como, então, o maior inimigo, não o autor da mentira. No fim das contas, será o diabo bíblico considerado uma figura maligna, pois, na verdade, desvenda o tecido ideológico que esconde as verdades por trás de um processo de dominação? O mundo real, aqui embaixo, está dividido entre os que têm e os que não têm. Entre ricos e pobres, entre exploradores e explorados. Gente que durante uma pandemia fica ainda mais rico e gente que durante uma pandemia precisa saquear um caminhão para tentar ter carne para comer. Aqui uns são deuses, donos do paraíso, outros têm a maldição de depender do suor do seu rosto para comerem o pão e com sofrimento dando à luz a filhos até o dia da sua morte. Isso está na sua cara, na sua fuça, como uma verdade impossível de ser negada. É uma luta onde os opressores farão e já fizeram de tudo. Escravidão, fascismo, guerras, favelas, apartheid, racismo, tudo o que for necessário para manter as coisas absolutamente do jeito que são, com os que mandam mandando e os que obedecem obedecendo. O capitalismo, no fim das contas, vai dizer, porque Stalin matou 100 milhões... Mas tudo isso para evitar reconhecer que é um sistema cruel, brutal, arbitrário, explorador. E isso não é papo de comunista, até mesmo o maior capitalista sabe disso. Tanto que eles mesmos dirão algo tipo, é um sistema meio bosta mesmo, mas é o melhor que tem para hoje, pelo menos não é que nem na Venezuela, que nem na Cuba, um sistema falido que baseia o seu sucesso no que considera o fracasso do outro. Mas por que então vozes que se levantam para apontar o contraditório, para mostrar a incoerência, a injustiça, a brutalidade do sistema, para romper com a lógica de exploração, são vistas não como vozes da verdade, como vozes proféticas no meio da escuridão, mas sim como vozes do mal, como perigos iminentes, como pessoas que na verdade querem violentar suas crianças, estabelecer ditaduras, promover o satanismo ou acabar com a família tradicional. Curiosamente, assim como no próprio relato bíblico, todo aquele que ousa desafiar o sistema dominante, ou ainda todo aquele que ousa apontar alguma verdade, a desvendar a materialidade por trás da ideologia do sistema, a dizer, olha, as coisas aqui não são tão bonitas quanto parece, vocês estão dizendo por aí que todo mundo tem as mesmas chances, que é só se esforçar, que tudo depende da sua dedicação, o papo até é bonito, parece legal e tal, mas na prática a coisa não é bem assim, não. Nossa, se alguém falar isso, você é visto como um perigo, como um mentiroso, como um enganador. Vão dizer que ele é um pedófilo, um marginal, um ladrão, um vagabundo que rouba dinheiro de mendigo. Qualquer coisa que reafirme para a sociedade o seu lugar como representante do mal. Realmente não é estranho de se entender por que a direita, os conservadores, os reacionários, que se veem como representantes do Deus verdadeiro, verão em nós, assim como em Gênesis, acusados por dizerem que Deus estava mentindo, e ele estava, a imagem do próprio Satanás. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, que veio até o final aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva no seu canal, ative as notificações. Você pode ficar por dentro do que a gente tem falado, dos vídeos que a gente tem postado. Aqui tem vídeo novo toda segunda-feira, toda quinta-feira. Tem nosso podcast também, que você encontra tanto aqui no canal quanto no Spotify, os agregadores de podcast que você quiser. Está no TikTok também, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, no Twitter, com o meu pessoal, Isaac Varzim. Aliás, quero dar as boas-vindas a toda a gente nova que está chegando aqui no canal. Nosso vídeo da última segunda-feira deu uma repercussão muito boa, muita gente nova se inscrevendo aqui. Sejam muito bem-vindos, é muito massa ter vocês aqui. Uma galera escrevendo nos comentários. Aliás, deixe seu comentário, eu respondo todo mundo. Eu acho incrível, uma das coisas mais legais é poder trocar ideia, falar sobre o que está falando aqui, porque senão é eu falando, vocês ouvindo, mas não, a gente pode trocar, a gente pode fazer isso virar um diálogo, uma conversa. Então, deixe seu comentário, te garanto que eu vou responder ele.
Mesmo que você seja um bolsonarista me chamando de comunista, filho da puta, faça o que você quiser, tamo em casa, dá tudo certo aí. Aliás, longe de mim dizer o que você deve fazer na sua vida, mas uma dica que eu te daria, que pode ser muito legal pra você, é o seguinte: a gente tem uma campanha de financiamento coletivo do canal, pessoas que nos ajudam financeiramente a manter esse projeto, com valores baixos, a partir de R$10, você pode dar uma puta força pra gente manter esse trabalho acontecendo. Em troca você recebe conteúdo exclusivo, participa de lives, de chats com a gente, é bem legal. Vou deixar um vídeo aqui em cima explicando você como você pode fazer isso. Considere ser um apoiador do Revolução Colunista. Aliás, antes de encerrar esse vídeo, eu preciso deixar um abraço para os nossos apoiadores. Agora,